espaço e o tempo sempre despertaram o interesse do ser humano. Desde os primórdios da civilização, nós sempre olhamos para o céu com um misto de espanto e curiosidade. Tem até antropólogos, biólogos, pessoal que fala que uma das coisas que diferencia o ser humano de qualquer outro animal é essa busca pelo desconhecido, essa coisa de explorar. A gente quer explorar o desconhecido. Imagina você se um dia um navegador lá na Europa não tivesse pensado assim, cara, eu vou além daquilo ali para ver o que tem. A gente nem estaria aqui conversando. Então, sempre a gente quer explorar. E quando você fala do universo, né, você tem uma coisa infinita para ser explorada. Então, esse é o espírito mesmo que move o ser humano, o espírito da exploração mesmo. Até o século XIX, predominava a teoria de Isaac Newton, desenvolvida cerca de 200 anos antes, de que o espaço e o tempo eram absolutos e imutáveis. O Newton tem uma importância muito grande na ciência como um todo, né? A gente diz que ele é o pai da metodologia científica e na questão do universo, o Newton bolou ali as leis de Newton, né? Que são as forças e tudo mais. Uma das mais importantes que é a parte gravitacional. O Newton falava que os objetos eles estão no universo como eles estão e um orbita o outro porque existe uma força que um atrai o outro. Isso que era o que a teoria newtoniana dizia. Mas no começo do século XX, um físico alemão que começava a se destacar propunha uma tese que, se confirmada, mudaria a compreensão que se tinha do universo até então. Esse cientista era ninguém menos que Albert Einstein. Só que quando o Einstein surgiu, o Einstein ficou incomodado com esse negócio de força. Mas que força é essa? Como que eu explico uma força? O que tem alguma coisa puxando o quê? Isso aí que acabou meio que dando um estalo lá na mente do Einstein para ele ir atrás do que ele acabou indo, que foi desenvolver toda a teoria. Em 1915, ele publica a teoria da relatividade, segundo a qual o tempo passa mais rápido ou mais devagar, dependendo do ponto de referência. A teoria também afirma que o espaço e o tempo formam uma espécie de tecido maleável, que sofre deformações de corpos com muita massa, como o Sol. E que a distorção nesse tecido é capaz de atrair até mesmo a luz, provocando uma curvatura na sua trajetória, a chamada deflexão. O que o Einstein descobriu é que a presença de massa no espaço deforma a curvatura do espaço em torno dessa massa, de forma que quanto mais massa um objeto tiver, mais deformada é a geometria do espaço em torno dele. Então, um objeto com uma pequena massa distorcia pouco, um objeto com uma grande massa distorcia muito. Se você pegar uma bola de boliche e colocar num lençol, o lençol vai afundar bastante. Se você colocar uma bolinha de gude ou uma bola de ping-pong, ele vai afundar um pouquinho. Então, essa é a analogia, só que essa analogia ela começa a ter problema quando você começa a pensar em 3D, mas só para ter essa ideia bem geral do que o Einstein pensou. E aí ele deu essa nova interpretação. Então a gravidade agora passava a ser uma distorção do tecido do espaço-tempo. Então é como se o espaço ficasse curvo, distorcido, devido à presença de um objeto massivo. Então, por exemplo, na vizinhança da Terra, o espaço se torna curvo. Na vizinhança do Sol, na vizinhança de um buraco negro, que seria a gravidade mais intensa que tem no universo. Então, todos esses objetos produzem uma deformação, uma alteração no espaço, né? Então, isso é uma formulação alternativa à maneira como que o Newton propôs a gravidade como sendo forças entre dois objetos, né? Então, na proposta do Einstein, os objetos, ao terem massa, essa massa produz essa curvatura, essa deformação no espaço. A gravidade, ela é uma consequência da quantidade de matéria que tem, né? Newton já chegou nessa relação matemática. Einstein, ele mostrou o motivo disso, ele explicou o porquê que isso acontece. E isso é de fundamental importância para a gente entender o universo mesmo, para a gente começar a entender como as coisas agem, como o universo fica curvo. Se não tivesse a matéria, o universo seria plano, né? E conforme você vai tendo um aglomerado de matérias, ele começa a deformar o espaço, o tecido de espaço-tempo que a gente chama.
E isso é a principal consequência da relatividade. E uma das previsões que ele fez é que se realmente as ideias dele tivessem certas, quando uma luz de uma estrela distante passasse perto do Sol, ela ia se desviar na direção da Terra, porque a geometria em torno do Sol seria curva. Mas tudo era teoria. Até que em 1919, o astrônomo inglês Arthur Eddington, da Royal Astronomical Society, decidiu realizar uma experiência para comprovar a tese de Einstein. A ideia era aproveitar o eclipse solar total que aconteceria naquele ano para fotografar estrelas próximas ao Sol enquanto ele estivesse encoberto pela Lua e comparar com fotos tiradas posteriormente das mesmas estrelas à noite. O objetivo: verificar se o campo gravitacional do Sol distorcia a luz das estrelas que chegava à Terra. Então, como Einstein ele falava que os objetos de grande massa distorciam o tecido do espaço-tempo, o objeto de maior massa que a gente tem perto de nós é o Sol. Então, o que ele lá na teoria dele, nos cálculos dele, né, ele pensou o seguinte: se uma luz de uma estrela passar perto do Sol, por conta da distorção que o Sol causa no tecido do espaço-tempo, ele vai distorcer a luz da estrela. O grande problema é em qual momento que a gente consegue ver uma estrela junto com o Sol. Só tem um momento, que é no dia de um eclipse total. Então surgiu a ideia, ou eles até fizeram as contas, de qual seria o desvio, né, que sofreria a luz de uma estrelinha lá longe de nós, mas que durante o dia daquele eclipse ela estava mais ou menos alinhada com o Sol. Na verdade, a luz dela passaria bem rente ao Sol, né? 6 meses depois, esse mesmo céu que estava durante o dia e que o Sol estava na direção daquela estrelinha pode ser observado à noite. Então, qual é que é a ideia? Fazer uma imagem do céu à noite, onde aparece aquela estrelinha, né? E depois fazer e comparar com essa imagem feita durante o eclipse. Então, durante o eclipse, o que eles tentaram ver é se a luz dessa estrelinha, se a posição dela aparente no céu iria desviar por passar nas proximidades do campo gravitacional do Sol, né? Então, a luz da estrela ia ficar desviada e quando tu faz uma imagem do eclipse, tu ia ver a posição da estrelinha um pouquinho fora do lugar quando comparada com a posição dela à noite, né? Sem o Sol estar na frente. Estudos foram feitos e concluíram que os melhores locais para visualizar o eclipse eram a Ilha do Príncipe, na África, e a cidade de Sobral, no interior do Ceará. Para o Brasil vieram os americanos Andrew Thompson e Daniel Wise e os britânicos Andrew Crommelin e Charles Davidson. Aqui contaram com a ajuda do então diretor do Observatório Nacional, Henrique Morizzi, que garantiu suporte logístico e supervisionou a montagem de uma estação meteorológica em Sobral. Em 29 de maio, o dia amanheceu encoberto para desespero dos cientistas. Mas as nuvens se dissiparam e eles conseguiram realizar a experiência. Usando câmeras acopladas em telescópios, os estudiosos tiraram 16 fotos. 7 registraram o momento em que a Lua encobriu o Sol. Já na Ilha do Príncipe, o mau tempo prejudicou o trabalho. Apenas uma das fotos tiradas teve valor científico. A maior parte dos dados que foram usados mesmo para comprovação foram de Sobral. Foi feita uma comprovação observacional, né? Muito difícil naquela época, porque o desvio da luz da estrela era 1,75 segundos de arco. 1 segundo de arco é 1 sobre 3.600 de 1 grau, né? Então é um desvio muito pequenininho, quase no limite da detecção, da precisão da medida. Mas isso depois foi comprovado novamente em outros eclipses. Isso aí é muito legal, porque foi a primeira vez que a teoria da relatividade era colocada à prova e ela passou nessa prova. O experimento agitou a pequena cidade do interior cearense. Jornais da época relataram que a população, curiosa com os visitantes estrangeiros, foi logo cedo para a frente da Igreja do Patrocínio, onde estavam instalados os equipamentos dos cientistas. E que no ápice do eclipse, às 8h56 da manhã, o dia simplesmente escureceu.
Galos começaram a cantar, pessoas assustadas se puseram a rezar e algumas correram para dentro da igreja, acreditando se tratar do apocalipse. Para alívio dos habitantes, o fenômeno durou 5 minutos e 13 segundos, um dos mais longos da história, e o mundo não acabou. Os resultados da experiência foram divulgados oficialmente no dia 6 de novembro de 1919, em Londres, pela Royal Astronomical Society. As fotos revelavam a curvatura da trajetória da luz de uma estrela no valor previsto por Einstein. Não é que o Einstein surgiu e o Newton acabou, porque tudo que o Newton fez é válido para boa parte do que a gente vive hoje. Então, quando a gente está falando de relação entre a Terra e a Lua, órbitas de planetas e tal, a teoria newtoniana vale muito bem, a mecânica newtoniana vale muito bem. Quando a gente vai para coisas extremas no universo, é que ela começa a se complicar, e aí que entra a relatividade. Mas Newton tem tudo, basicamente tudo, né, que a gente faz é baseado na teoria de Newton, e o que deu o estalo lá para o Einstein foi esse lance da força. Mas que coisa é essa de força? O que uma coisa está puxando a outra? Ninguém consegue ver, e a partir daí que ele começou a pensar num novo desenvolvimento para tudo isso. Newton ele formulou que existia uma força e achou a proporcionalidade dessa força. Einstein mostrou por que essa força existe, o motivo dela, que a massa curva o espaço, e isso também curva a luz. E atualmente, o desvio da luz pelos corpos massivos, né, pela gravidade dos corpos massivos, é observada em galáxias, né, que desviam a luz de outras galáxias ou objetos como os quasares, que estão muito mais longe. E a gente vê, então, esse efeito chamado de lente gravitacional, e a gente vê essas imagens, digamos, fantasmas, que são imagens criadas por uma lente gravitacional, né? Então, isso é uma das áreas, assim, de muito desenvolvimento recentemente, né? E o que é muito legal é que o universo mais próximo de nós serve como lente do universo mais distante. Então, é bem interessante que coisas que tu não poderia enxergar, tu consegue enxergar pelo efeito de lente gravitacional, porque uma lente, né, além de desviar a luz, também aumenta, né, a intensidade da luz. Então, esse desvio da luz nas proximidades de corpos massivos permitem que a gente use galáxias mais próximas de nós para observar galáxias muito mais distantes. Isso é uma área de pesquisa fantástica e que tem nos permitido enxergar o universo lá, os primórdios do universo que está muito longe de nós. O pessoal acha, né, que é tudo uma coisa muito abstrata, era o Einstein lá com aquelas contas que ninguém entende, né? Mas não, tem muita aplicação no nosso dia a dia. O GPS é um caso desse. O GPS não só é uma aplicação, como é uma comprovação, porque se o Einstein não tivesse certo, o GPS não funcionaria como ele tem que funcionar. Então isso, navegação de sondas pelo espaço, todas elas levam em consideração efeitos relativísticos, relógios atômicos de precisão que a gente tem na Terra, ou seja, tem muita aplicação da teoria da relatividade. Fora isso, tem tudo que é desenvolvido à margem da teoria da relatividade. Várias outras teorias que vão surgindo, várias outras explicações que vão surgindo, porque os físicos vão tentando resolver as equações de Einstein, vão tentando resolver elas de forma diferente, e a partir dessas soluções vão surgindo consequências para diversas outras áreas. Em 1999, para comemorar os 80 anos da comprovação da teoria da relatividade geral, foi inaugurado em Sobral o Museu do Eclipse. O prédio em forma de 2 meias-luas foi projetado pelo arquiteto sobralense Antenor Coelho e construído no local da observação do eclipse. No museu há fotos de galáxias e planetas, o primeiro mapa lunar do Brasil, um simulador elétrico de eclipses e réplicas movimentadas do Sistema Solar. Nele também estão expostas uma luneta usada pelos cientistas, fotos da expedição e a edição do jornal The New York Times, que noticiou o resultado da experiência que tornou Einstein mundialmente conhecido. Então a gente deve ao céu de Sobral a primeira confirmação
da teoria da relatividade geral. A teoria geral da relatividade do Einstein talvez seja a teoria mais colocada à prova que a gente tem conhecimento. Porque não foi só o eclipse, tá? O eclipse foi uma prova. A órbita de Mercúrio, Mercúrio é o planeta que está mais próximo do Sol, ele sofre muito efeito relativístico. E também os desvios na órbita de Mercúrio foram outra comprovação da teoria do Einstein, e por aí vai. A teoria do Einstein, desde que ela foi criada há mais de 100 anos, né, ela vem sendo comprovada quase que ano a ano. E o mais legal de tudo isso é que ela vai passando em todos os testes. Albert Einstein nasceu no dia 14 de março de 1879, na pequena cidade de Ulm, na Alemanha. Filho de judeus alemães, teve a infância marcada pelas dificuldades para falar e aprender, o que deixou seus pais preocupados. Nos primeiros anos escolares, Einstein não se destacava nem pelas notas, nem pela regularidade com que ia à escola. Aos 9 anos, ingressou na Luitpold-Gymnasium, onde se interessou por geometria e álgebra, progredindo rapidamente. 3 anos depois, já era considerado um gênio da matemática. Em 1900, aos 21 anos, Einstein se graduou no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, com as mais altas notas. Em 1909, começou a trabalhar como professor da Universidade de Zurique, atividade que logo desenvolveu em Praga e Berlim. 5 anos depois, foi nomeado professor da Academia Prussiana de Ciências e diretor do Kaiser Wilhelm Institute. Em 1915, completou o desenvolvimento da teoria da relatividade e, em 1921, recebeu o Prêmio Nobel de Física. Deixou a Alemanha em 1933 devido à perseguição pelo regime nazista e foi morar nos Estados Unidos, onde viveu em meio a leituras e estudos, ocupando tempo ocioso com seu violino e colaborando com revistas científicas. Em 1937, completou a versão final de um artigo sobre ondas gravitacionais. De acordo com Einstein, elas são resultado de interações, colisões ou explosões de corpos muito densos, como estrelas ou buracos negros. Em 11 de fevereiro de 2016, pesquisadores do projeto LIGO, sigla em inglês para Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, sediado nos Estados Unidos, anunciaram a detecção de ondas geradas por um acidente estelar há 130 milhões de anos. That's the chirp we've been looking for. A comprovação da existência das ondas gravitacionais reforça a teoria da relatividade e seu tecido espaço-tempo. Toda a dedução ele fez em 1915. Foi preciso 100 anos para a gente desenvolver a tecnologia para construir os equipamentos, que são os interferômetros a laser, que a gente chama, que é o LIGO, que fica nos Estados Unidos, e o Virgo, que fica na Itália, para então, em 2015, pela primeira vez, a gente poder detectar as ondas gravitacionais. O espaço se curva, né? E se tu tem uma colisão entre dois objetos massivos, né? Essas curvaturas, elas se combinam e formam uma onda que se propaga no universo. E isso foi detectado, né? São as chamadas ondas gravitacionais, que foram detectadas mais ou menos recentemente por aquele observatório LIGO. Mais um reforço à teoria veio em 11 de abril de 2019, quando uma equipe internacional de 200 cientistas divulgou a primeira imagem de um buraco negro. O que são os buracos negros, né, que são, na verdade, restos mortais de uma estrela bem mais pesada do que o Sol, né? Então, estrelas que têm uma massa 15, 20 vezes maior do que o Sol evoluem para se transformar num buraco negro quando elas gastam o combustível dela. Ele está no centro de uma galáxia a 55 milhões de anos-luz da Terra. Até então, a existência desses corpos astronômicos era conhecida apenas por métodos indiretos, mas nenhum jamais havia sido observado.
E uma coisa legal quando a gente fala de buraco negro relacionado ao Einstein é que quando ele estava lá deduzindo as equações, ele falou: isso aqui não existe, isso aqui é impossível um dia a gente detectar. E acabou que tudo que ele previu lá em 1915, agora em 2019, com a foto, tudo apareceu do jeito que tinha que aparecer. Os pesquisadores criaram a imagem histórica, unificando dados registrados por uma rede de 8 radiotelescópios espalhados pelo mundo. The bright patch in the south that you see tells us that material moving around the black hole is moving at light speeds, which is also consistent with our simulations and predictions. And we now have an entirely new way of studying general relativity in black holes that we never had before. Embora o buraco negro, por definição, não possa ser visto, o gás que cai nele é aquecido a milhões de graus e brilha. Contra essa iluminação de fundo, há uma silhueta escura que é a sombra do buraco negro. É a imagem do que a gente chama horizonte de eventos, né? Que é a região a partir do qual nada escapa, né? Então é um pouquinho maior, na verdade, que o horizonte de eventos que a gente está vendo, que é o local em que a luz fica presa ali em torno do buraco negro. Então a gente vê matéria sendo capturada pelo buraco negro, essa matéria emite luz e a luz fica em volta do buraco negro até cair dentro dele. Então fica aquele buraco escuro que é onde nem a luz sai, a luz é capturada lá dentro, né? Então isso que a gente viu, aquela auréola de gás, cuja imagem fica circular devido também à curvatura dos raios de luz na vizinhança do buraco negro, que é um objeto muito massivo, uma gravidade muito grande, então o espaço-tempo fica tão curvo que a luz fica presa ali em volta do buraco negro até cair dentro dele. A visualização pela primeira vez do buraco negro, né, que foi feita agora recentemente, e as descobertas de colisão de buracos negros e as ondas gravitacionais que são causadas durante essas colisões estão perfeita e completamente de acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein. Ou seja, essas confirmações mais uma vez comprovam que as ideias do Einstein estavam corretas. Ele abriu um novo ramo da ciência, ele trouxe à luz muita coisa que a gente não sabia explicar e abriu uma nova vertente na ciência de estudo mesmo. Que existem várias questões que estão ainda em aberto e que mais ainda, né, quanto mais a gente aprende sobre o universo, questões novas vão surgindo que a gente não podia ter pensado antes. Então esse processo da busca pelo conhecimento é meio que um processo sem fim. A gente sempre vai estar se questionando sobre o que mais existe no universo além do que a gente já sabe, né? E com certeza existem várias questões atuais, científicas, que a gente não tem resposta sobre o universo. Albert Einstein morreu em 18 de abril de 1955, aos 76 anos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, sem conhecer a cidade de Sobral. Quando esteve no Brasil em 1925, visitou apenas o Rio de Janeiro, então capital federal. Em um comentário por escrito para o jornalista Assis Chateaubriand, o físico afirmou que o problema que minha mente formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil.